Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui todas as manhãs. Tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, para abençoar e edificar a minha e a sua vida. Então fica comigo até o final, já curte, depois comenta e compartilha. Bem, seguindo a sequência do texto, lembrando que vem fazendo devocional desde Mateus, início do Novo Testamento, Mateus, Marcos, estamos quase acabando o capítulo 22 de Lucas aqui e vamos seguindo até as cartas de João. E depois fazemos Gênesis. Amém? Então vamos lá. Versículo 63 de Lucas 22. Diz: Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriram seus olhos e perguntavam: Profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Amém. Que Jesus está claramente cumprindo a profecia do profeta Isaías, lá no capítulo 50, de que o soberano deu a ele. E que Jesus está passando por essa parte pré-crucificação, né, e está apanhando, está zombando, está sendo zombado, aliás, pelos guardas, pelos que tinham prendido ele ali. Então, como ele era conhecido como profeta, vendavam os olhos, batiam nele, falava: já que você é profeta, agora fala qual de nós que te bateu. Cuspiam nele e batiam, estavam espancando ele. E Jesus suportou tudo isso, porque fazia parte do processo dele, fazia parte do que o Senhor Deus tinha para ele, para libertar eu e você, para nos libertar da força do pecado sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós não suportamos nenhum décimo do que ele suporta e nós já reclamamos. Nós não passamos por nada parecido que Jesus passou por nós. E nós temos que passar por nós mesmos, e mesmo assim nós já reclamamos, nós já vamos para o Senhor reclamando, perguntando se Ele não está vendo tudo isso que estamos passando, tudo isso que está acontecendo com a gente, e nós já vamos lá choramingar as pitangas para Ele. Nós temos que buscar no Senhor a intimidade com Ele para saber por tudo que nós passaremos. Os profetas do Antigo Testamento, citados aqui na palavra, eles passaram por muitas provações, adversidades, coisas que provavelmente eu e você não passaríamos, não teríamos, não conseguiríamos, mas por quê? Porque eles buscavam o Senhor, eles tinham intimidade com o Senhor e sabia que aquilo dali era o Senhor que permitia e que precisava que eles passassem por isso. Seja Oséias casando com a prostituta para falar que Jerusalém estava se prostituindo, seja Isaías correu pelado, seja, enfim, tantos outros passaram por diversas situações, a qual talvez nós não teríamos conseguido passar, e Jesus aqui, ele passa por tudo isso também. Ele, se fosse eu, talvez eu iria chegar ao Senhor algumas horas antes aqui, que ele estava orando no Getsemane, qual ele fala: se possível, passa de mim esse cálice. Provavelmente eu falaria: pô, Senhor, não basta a cruz, tem que passar essa humilhação, tem que passar esse sofrimento, tem que ser espancado, zombado, maltratado, humilhado. E sim, ele foi humilhado pelas nossas transgressões. Cada sofrimento que ele sofreu aqui é o que eu e você fazemos por ele quando ainda estávamos em pecado ou ainda está em pecado. Essas são as nossas transgressões, essas são as nossas humilhações por ele. Ele só recebeu antes.
de nós. Por isso que nós temos que ter uma intimidade muito grande com o Senhor, buscar Ele de todo entendimento, todo coração, para saber, para Ele nos confiar algumas coisas que nós passaremos por Ele, para que nós consigamos passar pelo processo. Porque se Jesus não tivesse uma intimidade com Deus Pai, é que ele não teria passado por tudo isso. Se os profetas não tivessem uma intimidade com o Senhor, não passariam pelo que passou. Pedro, ao negar aqui Jesus, ele ainda não tinha entendido. Ele tinha convivido com Jesus, mas ainda não tinha tido intimidade com ele a ponto de entender tudo isso. E depois nós vamos ver na história que Pedro conhece de fato o Senhor intimamente a ponto de passar o que ele passou depois, assim como Paulo passou suas prisões, Pedro preso também. Então, o que me fica de entendimento aqui é para buscarmos o Senhor, o secreto, buscar ter intimidade com Ele, para que nós possamos ser fortalecidos nos dias maus, nos dias difíceis, ou aquilo que nós passaremos, em nome de Jesus, porque na bem-aventuranças, lá em Mateus 5, vai dizer: bem-aventurado aqueles que são perseguidos, aqueles que sofrem por Ele. Então nós temos que buscar ter intimidade com o Senhor para podermos ser bem-aventurados com Ele, vivendo para Ele, com Ele, perdão. Então, Jesus sofreu e porque eu e você não poderíamos sofrer em favor dele, em nome dele, por tudo aquilo que ele tem para nós. Ele sofreu dores incalculáveis, inimagináveis, e nós só queremos o conforto. Muitas vezes nós só buscamos as bênçãos que ele tem para nós, nós só pedimos os desejos do nosso coração, da nossa carne, do nosso entendimento, ao invés de buscarmos a vontade dele para nós. Não quer dizer que todos sofrerão igual, mas é bem provável que os que tiverem maior intimidade também sofrerão com ele, o que ele sofreu. Não a mesma proporção, mas passarão por algumas coisas. E, e isso não tem que nos desanimar, muito pelo contrário, tem que nos animar a ponto de buscar ao Senhor de tanta intimidade, de que a possibilidade de passar por isso seja muito inferior ao prazer de ter o relacionamento com Ele, de conhecê-lo de pertinho. Amém? Então, que nós possamos buscar esse relacionamento e conhecimento íntimo do Senhor. Que Deus te abençoe. Um excelente final de semana. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até segunda-feira.